Uma mulher muito esforçada, uma ótima mãe e um fim trágico. Nem sempre a pessoa que você pensa conhecer é como ela se mostra. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso da família Banks. A Mara Jerica Banks, conhecida por Jerica, nasceu no dia 14 de março de 1993. Ela tinha 26 anos e morava em Milwaukee, Wisconsin, com seus 3 filhos, Xenia, que tinha 5 anos, Kamaria, que tinha 4 anos, e Arzel J.J. Ivory Jr., de 21 meses, a quem todos chamavam de Zell. Seu ex, Arzel Avery, era pai de Zell e Xenia, e estava sempre por perto para ver os filhos e levá-los para a creche, mas os dois moravam separados, com ele morando a alguns quilômetros de distância. A Jerica era filha de Aitlin e Valeria Banks. Ela era de uma família grande e próxima, com 5 irmãos e irmãs. Um dos seus irmãos, o David, disse que toda a sua vida girava em torno de seus filhos. Ela os colocava antes de tudo e se esforçava para dar cada centavo que ela tinha para garantir que eles tivessem tudo o que eles podiam querer e precisar. A Jerica era muito talentosa e adorava a música. Ela se graduou com honra pela Milwaukee High School of Arts e tocava violino muito bem nos últimos anos. Ela trabalhou ainda mais para se tornar mais independente e romper os laços com Arzel. Ele disse à família dela que queria se casar com ela algum dia, mas ela disse que não iria funcionar a longo prazo e que ela não via mais nada de romântico nisso. Ela disse que só precisava conversar com ele quando se tratasse dos filhos. Ela havia adquirido um novo apartamento, economizando cada centavo das horas extras trabalhando na lavanderia do hospital para começar uma vida nova com os filhos. Suas filhas Xenia e Kamaria eram consideradas curiosas e um pouco atrevidas, totalmente inseparáveis uma da outra, sempre querendo se vestir igual e compartilhar tudo. O David disse que elas eram 2 ervilhas na mesma vagem, às vezes você quase pensava que elas eram gêmeas. O Zell estava sempre rindo e as 2 irmãs adoravam brincar com ele e carregar ele. Mas assim que ela começou essa nova jornada, uma tragédia atingiu a Jerica e a sua família, de uma hora para outra. Seu bebê, seu filho Zell, faleceu pouco antes do seu 2º aniversário, devido a uma complicação de bronquite. Jerica estava inconsolável, mas ela investiu tudo o que ela tinha para garantir que ele tivesse a melhor despedida que pudesse dar a ele. Ela até criou um fundo para ajudar ela a pagar por um funeral com o tema do Rei Leão. No dia 7 de fevereiro de 2020, o funeral do Zell foi realizado. Após o fim do dia, Jerica e suas 2 filhas voltaram para a casa da irmã da Jerica. Ela tomou um pouco de vinho e pediu para a irmã para deixar ela em casa. A família fez planos para se reunir no dia seguinte e a Jerica disse que pegaria seu carro ao mesmo tempo que os 3 voltavam para o apartamento no quarteirão 5900, do North Sherman Boulevard, nas primeiras horas da manhã do que era agora 8 de fevereiro de 2020. Logo após, às 1h30, o silêncio do bloco de apartamentos foi quebrado de forma abrupta e assustadora. Um morador ouviu e depois viu uma mulher correndo pelo estacionamento. Ela estava descalça e sangrava pela boca. Ela gritava para quem a perseguia que não a matasse. Então ela se foi e tudo ficou em silêncio. Mal sabiam eles que era a Jerica. Outra vizinha também ouviu gritos às 1h51. Ela morava ao lado da Jerica e ouviu o som de batidas contra a parede. Ela disse que parecia que alguém estava sendo jogado contra a parede, ou a cabeça estava sendo esmagada contra ela. Ela também viu a Jerica descalça e gritando, e quando ela olhou pela janela, ela viu um homem seguindo ela, e arrastando ela de volta para dentro do apartamento e batendo a porta. A vizinha do lado ligou para o 911 e disse que ela podia ouvir ela gritando, que ela podia ouvir através das paredes. Ela disse que ela só precisava que alguém viesse ver como ela estava. Ela disse que esse homem estava espancando a garota. A polícia estava no apartamento apenas 9 minutos depois, mas não conseguiu localizar de onde veio a ligação para o 911. 2 policiais dirigiram pelo complexo com as janelas abertas, e depois estacionaram por 10 minutos para assistir. Eles disseram que não conseguiram ver ou ouvir nada que indicasse uma discussão ou um distúrbio doméstico, e informaram a operadora que havia informado da chamada e tinha classificado como prioritária para uma chamada que não requeria uma resposta imediata. A operadora não informou os policiais que a chamada tinha vindo da pessoa que morava ao lado de onde vinha o barulho de luta. Portanto, nada pôde ser rastreado. Então, os policiais chegaram a uma decisão que vários funcionários admitiram mais tarde que era coisa errada a se fazer. Eles simplesmente foram embora. Conforme as horas passavam e o brunch estava chegando, a família da Jerica estava enviando mensagens e ligando para ela. Primeiro para ver como é que ela estava, mas também para ver se os planos ainda estavam de pé. Ela não estava respondendo o telefone para ninguém. A mãe da Jerica, Valeria, disse que a sua filha era uma criatura de hábitos. Você sempre sabia onde ela estava e o que ela estava fazendo. Ela tinha uma rotina mecânica, então todos sabiam em suas entranhas que algo estava errado. Mesmo com tudo o que tinha acabado de acontecer, ela não teria sumido. A
A família já sabia que algo estava errado e não perdeu tempo preenchendo o relatório de pessoa desaparecida. A polícia finalmente conseguiu determinar que a ligação que havia sido feita nas primeiras horas da manhã era na verdade sobre a Jerica. Eles entraram no apartamento dela para dar uma olhada. Não havia sinais de entrada forçada, mas também não havia nenhum vestígio dela ou de suas filhas em nenhum lugar, e todos os seus pertences ainda estavam lá. Eles avistaram um grande buraco em uma das paredes do quarto. Faltava o edredom de uma das camas e eles também encontraram um guardanapo com que parecia ser gotas de sangue, mas disseram que além disso nada parecia perturbado. Para mim isso já era bastante bizarro, mas enfim. Os investigadores logo determinaram que não houve atividade no telefone dela ou em alguma conta de mídia social desde que ela foi deixada em casa naquela noite. Imediatamente uma bandeira vermelha apareceu para a maioria das pessoas. A irmã da Jerica, que levou ela até a casa naquela manhã, disse que isso não era típico dela. Ela não fugia, ela não ignorava as pessoas. Não importava o que ela estivesse passando, ela sempre estava em contato com ela. Enquanto a sua família e os amigos começaram a procurar e ligar para qualquer pessoa que pudessem pensar, a polícia conseguiu fazer contato com o ex da Jerica, o Arzel, de 25 anos. Nesse ponto já tinham se passado cerca de 24 horas depois que a Jerica tinha sido deixada em casa. O Arzel disse aos detetives que quando ele falou com ela pela última vez, ela estava compreensivelmente muito chateada com o funeral. E ele ficou por um tempo no apartamento dela antes de uma briga começar entre eles. Ele disse a ela que queria dormir na caminhonete em vez do apartamento, e a Jerica saiu gritando e ele teve que convencer ela a voltar para dentro. Arzel disse que a briga havia diminuído, e ele foi para sua caminhonete dormir antes de ir para o trabalho no dia seguinte. Ele disse que não tinha notícias dela, já que não tinha ideia de onde qualquer um deles poderia estar, mas acrescentou que estava saindo do estado para trabalhar e poderia conversar com eles adequadamente na semana seguinte, mas não poderia fazer nada por eles agora. Eles acharam a reação dele estranha e, dado o fato de que ele trabalhava como segurança local, parecia estranho que de repente ele saísse para trabalhar a centenas de quilômetros de distância para depois dirigir de volta. Eles agora estavam se perguntando se isso podia ser um caso de sequestro. O alerta Amber representa a resposta de emergência de crianças desaparecidas nos Estados Unidos, e esses alertas são ativados no casos mais graves de desaparecimento ou rapto de crianças. O objetivo é alertar instantaneamente a comunidade para ajudar na busca, e tudo isso é transmitido através de sinal de trânsito, de rádio, TV, telefone, celular. O problema era que os alertas Amber são normalmente uma resposta a uma chamada muito rápida a ser feita, mas nesse caso já havia se passado quase uma semana desde que as meninas foram vistas, e mesmo assim eles ligaram o alerta Amber. Dado o fato de que a maioria dos alertas Amber são resolvidos em poucas horas, porque o tempo de resposta é muito rápido e existem muitos olhos e ouvidos nele, não parecia nada bom, porque muito tempo já havia sido perdido. O chefe de polícia, Alfonso Morales, defendeu essa decisão dizendo que há um critério que valia para um alerta Amber. Para isso, era preciso entender que um sequestro ou rapto não era uma parte inicial dessa investigação. Ele também disse que a polícia de Milwaukee só era obrigada a divulgar informações ou fotos se a pessoa desaparecida atendesse a um conjunto restrito de critérios relacionados à idade, condição de saúde e estado mental. Ele ainda acrescentou que eles estavam trabalhando incansavelmente para encontrar as três e não parariam até que o fizessem. A última vez que a família viu as três foi no apartamento da mãe, perto de Sherman. Agora, quase uma semana depois, aquela família estava fazendo tudo o que podia para encontrar elas. Todos os membros da família falavam a mesma coisa, que esse tipo de comportamento não era típico dela. Ela sempre ligava, e a mesma coisa foi dita do trabalho dela. Se por algum motivo ela não conseguia ir, ela ligava. O carro da Jerica ainda estava do lado de fora da casa da irmã dela, onde ela o havia deixado. Ela não estava ativa no Facebook e a sua mãe disse que estava ligando incansavelmente para o telefone desde sábado e não obtinha resposta. Depois de uma semana, o telefone parou de tocar. Ele estava desligado. Ela jamais sairia com as crianças sem avisar a família, perdendo assim toda a comunicação com eles. Agora tudo tinha acabado de piorar. Os policiais voltaram do apartamento da Jerica, desta vez com um cachorro que farejava cadáveres. E no quarto das meninas, o cachorro reagiu muito rapidamente. Os investigadores forenses descobriram a presença de sangue humano dentro do armário da garota. Em outra sala, o cachorro conduziu os investigadores até um determinado pedaço de carpete. Quando eles puxaram o carpete, eles viram que o chão embaixo estava absolutamente coberto de sangue. Então ficou mais óbvio que uma limpeza foi tentada, e grandes quantidades de água sanitária foram encontradas por toda parte. Dado tudo o que os vizinhos relataram ter ouvido naquela noite, juntamente com o que acabaram de encontrar no apartamento, a situação era muito mais preocupante do que eles inicialmente pensavam que havia sido. A busca agora durava quase uma semana. Quando a polícia recebeu um telefonema de ninguém menos do que o pai do Arzel, ele morava em Memphis e disse que o Arzel tinha acabado de ligar para ele de lá. Isso ficava a 600 milhas de distância de Milwaukee. Durante o telefonema, no dia 15 de fevereiro,
seu filho confessou calmamente ter matado Jerica, Kamaria e Xenia, antes de comprar uma arma e partir para Memphis para começar uma vida nova. As autoridades de Memphis contataram a polícia de Milwaukee e um mandado foi emitido para a prisão e extradição de Orzel. Mas eles não tinham ideia de onde as três estavam. Quando finalmente o alcançaram em Memphis, ele foi acusado de agressão agravada. Ele ainda estava bastante calmo e contou aos detetives que o que o seu pai disse era verdade. Ele contaria a eles o que aconteceu e onde poderiam encontrar os corpos. Eles estavam em uma garagem atrás de um prédio de apartamentos, no quarteirão 47 da West Burleigh Street, perto de onde ele viveu. A polícia encontrou os corpos carbonizados de Jerica, Xenia e Kamaria. O chefe de polícia disse que era com tristeza que ele dizia que eles haviam descoberto os corpos de Amara Banks e suas duas filhas, Kamaria e Xenia. Por mais que os corpos carbonizados das três tivessem sido encontrados em um endereço antigo de Orzel, a polícia disse que o caso ainda estava sob investigação. Enquanto a família disse que estava simplesmente com o coração partido, que ele tinha que ser um monstro sem coração para fazer isso com alguém, o pai da Jerica disse que a família estava arrasada, que eles estavam apenas sobrevivendo. Enquanto isso, os líderes da cidade de Milwaukee estavam chamando a atenção para a violência doméstica, que era um problema sério que todos deveriam trabalhar para evitar, e para que isso levantasse muito mais perguntas do que respostas sobre como alguém poderia fazer isso com uma mulher e suas duas filhas. Parece que houve uma tentativa de desmembrá-las. Todas foram incendiadas depois de terem morrido. Autópsias mais tarde confirmariam que todas as três foram estranguladas. As acusações de Orzel Ivory foram imediatamente levadas para 3 acusações de homicídio doloso e uma acusação de agressão agravada. Ainda não havia qualquer indicação de como ele se alegaria. Ele disse que se não fosse por seu pai ter denunciado ele, a polícia poderia nunca ter sabido o que tinha acontecido. A polícia disse que entre 2018 e 2020, as mortes relacionadas à violência doméstica aumentaram 400%. E esse caso em particular destacou que mais apoio e recursos precisavam ser implementados. Jerica e todos os seus filhos tinham morrido. 4 vidas perdidas no espaço de um mês. O efeito de repercussão para tantos foi enorme. Um fundo foi criado para ajudar a cobrir os custos do funeral, com o prefeito de Milwaukee chamando o caso de horrível. Ele disse que, como pai, como pessoa, ele disse que só ficou chocado com a brutalidade do caso. Durante um depoimento, Orzel deu à polícia um cronograma sombrio do que havia acontecido. Ele disse que desde que o casal perdeu o filho, o bebê, o relacionamento deles havia desandado. Eles tinham rompido. Além disso, ele disse que Jerica o culpava pela morte de Zell. Zell nasceu com um problema respiratório grave, uma preocupação constante para Jerica. Ele estava até com uma cirurgia marcada para remover as amígdalas para ver se ajudava na respiração. Naquele dia, o Orzel tentou deixar ele na creche, mas não quiseram ficar com o menino porque ele estava muito doente. Então ele ficou com o Zell, mas disse que ele também não comeu nada naquele dia, nem tomou remédio. O Orzel tentou acordar ele de um cochilo, mas disse que ele não estava se mexendo e estava fazendo um som estranho. Em vez de ligar para o 911 ou para Jerica, ele esperou mais de 1 hora antes de colocar o Zell, agora quase inconsciente, no carro e ir buscar as meninas na creche. Quando chegou na creche, o bebê Zell estava caído de lado, encostado na porta. O Orzel disse que ele dirigiu um pouco mais, inseguro sobre o que fazer. Ele parou para comprar alguns lanches e só depois disso que ele foi para o hospital. Mas já era tarde demais. As enfermeiras disseram que o Zell estava azul e sem resposta. E eles não conseguiram encontrar o pulso. Que já tinha se passado 2 horas e meia desde que o Orzel percebeu que ele havia parado de respirar corretamente. E às 17 horas e 17 minutos, poucos meses antes do seu 2º aniversário, ele foi declarado morto. A Jerica estava tão brava quanto ela estava chateada. Disse que nunca poderia perdoar ele por não fazer algo e apenas ignorar o que estava acontecendo com seu bebê. Sua família concordou e mais tarde disse que ele tirou a vida de 4 membros da família, não 3. No funeral de Zell, a Jerica estava muito seletiva sobre quem ela queria que falasse e pediu para sua mãe, a Valéria, fazer um discurso. Enquanto ela se levantava, Orzel correu para frente e começou a falar. A Jerica não reagiu porque sabia que não era o momento certo, mas sua família disse a ela que estava absolutamente furiosa por ele conseguir ficar em pé ali e conversar. Depois do funeral, Orzel disse que ele foi trabalhar, e quando ele foi ao apartamento da Jerica, às 1h30 da manhã, ela estava com raiva. Ele estava chateado por ela ter gritado com ele. Ela disse que ele não se importava com o Zell, e que por causa dele o menino tinha morrido. Ela disse que não conseguia nem olhar para a cara dele. Orzel disse aos policiais que ela estava apenas fazendo uma cena. Ele alegou que ela pegou uma faca e cortou seu pulso. Então ele a agarrou e bateu a cabeça dela na parede 2 vezes. Esse foi o buraco que a polícia avistou pela primeira vez, quando eles entraram lá, e o que o vizinho ouviu acontecer através da parede. Ela começou a sangrar pela boca e tentou escapar, mas ele agarrou de volta para o apartamento e começou a estrangular ela com as 2 mãos. Ele disse friamente que parecia que a Jerica não estava lutando contra ele.
Então ele percebeu que ela queria morrer, e ele estava apenas ajudando ela com isso. Ele disse aos detetives que não queria que as crianças vivessem sem a mãe, então ele teve que matar elas também. Ele disse que beijou as 2 meninas e disse que o papai te ama e que a mamãe queria que elas estivessem no céu com ela. Isso antes de estrangular as 2. Ele planejou desmembrar as 3, mas mudou de ideia depois que viu um osso. Provavelmente foi daí que veio a poça de sangue. Ele então embrulhou seus corpos e os levou para o seu carro, enquanto ele dirigia por Milwaukee se perguntando o que fazer. Ele se lembrou que no seu antigo prédio tinha uma garagem para 4 carros, e uma das fechaduras estava quebrada. Ele foi até lá para esconder os corpos e tentou atear fogo neles. Mas as chamas não pareciam quentes o suficiente, então ele foi até um posto de gasolina para pegar um pouco de gasolina. Voltou para a garagem, despejou em todos os lugares e acendeu a luz. Ele então comprou uma arma e fugiu para Memphis. A pura calma na maneira como ele descreveu fazer isso foi bastante impressionante para os policiais. Ele disse que era sua família e como ele havia trazido seus filhos ao mundo, ele poderia tirá-los dele se quisesse. Com uma breve olhada ao redor do tribunal, esse assassino manteve a cabeça baixa enquanto estava sentado para uma primeira aparição no julgamento do estado de Wisconsin versus Arzel Ivory, extraditado de volta para Milwaukee. Depois que a polícia disse que ele fugiu para o Tennessee acusado de 1, 2 e 3 homicídios dolosos em primeiro grau. Muitos detalhes do crime são muito horríveis e explícitos para serem compartilhados. Sob custódia do gabinete do xerife do condado de Milwaukee, suas chances de ser liberto são mínimas, apesar do pedido de defesa. Fiança de $200 mil em dinheiro. A natureza hedionda do incidente, o encobrimento, rendeu algo mais significativo. A juíza disse que isso era uma ofensa extremamente horrível e, portanto, ela ia fixar a fiança em $750 mil. Apesar da sua admissão chocante, ele ainda se declarou inocente e foi detido sob a fiança. Ele então mudou a sua declaração para inocente por motivo de doença mental. Mas depois de muitas avaliações, em setembro de 2020, um médico decidiu que não havia evidência suficiente para apoiar isso e foi descartado como uma defesa. Então, em abril de 2021, o homem de Milwaukee acusado de matar uma mulher e suas 2 filhas chega a um acordo judicial. Arzel Ivory mudou sua confissão novamente para culpado de 3 acusações de homicídio doloso em primeiro grau sobre a lei estadual. Ele enfrentou uma sentença de prisão perpétua e a única questão para a juíza era se ele deveria ter permissão para solicitar condicional. Seu advogado detalhou o diagnóstico de esquizofrenia de Arzel e pelo que ele passou nas tentativas de tirar a própria vida, e solicitou à juíza que lhe permitisse solicitar condicional depois de cumprir 40 anos de prisão. Antes de ouvir sua sentença, Arzel disse que ouviu o que o promotor disse sobre o que ele fez. Que ele ouviu que o que ele fez afetou a família e as pessoas que os amavam. Ele disse que sabe que o que ele fez afetou muito, então ele disse que lamentava muito por isso. Pessoalmente, eu não acreditei. O irmão da Jerica, David, e sua mãe, Valeria, deram uma declaração no tribunal. David disse ao Arzel que somente ele, tinha tomado a decisão de acabar com a vida do bebê Zell, da Kamaria, da Zenia e da Jerica. Ele disse que a irmã sabia que ele era negligente e que a morte do menino era culpa dele. David ainda disse que era bom ele se cuidar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, de cada dia pelo resto da vida dele. A Valéria disse que queria ler um bilhete que a professora da Zenia enviou para ela. O bilhete dizia: "Minha doce, doce Zenia, você pode estar se perguntando por que este é um cartão de agradecimento. Bem, quero agradecer a você por ser você, sendo uma luz para todos neste mundo. A última conversa que me lembro de ter com você foi quando você correu até mim no meio da aula de matemática para me dizer que seu irmão mais novo era um anjo. Minha última lembrança que tive de você foi almoçar na sala de aula com você. Eu gostaria de poder me lembrar do que conversamos. Eu sei que perguntei qual era a sua cor e comida favorita, e estou com muita raiva de que não consigo me lembrar de quais eram. Eu te amo, doce menina. Descanse no paraíso." O pedido do advogado de Arzel Ivory sobre a possibilidade de uma liberação antecipada após 40 anos de confinamento foi negado pela juíza. A juíza disse que a ofensa que ele cometeu com base na totalidade do registro que estava diante dela tem mérito quanto a cada acusação, e essas acusações eram simultâneas entre si. Mas, quanto a cada acusação, sua sentença seria de prisão perpétua. E com base em tudo o que ela havia falado, ele não seria elegível para liberdade condicional, e isso concluiu o processo. Ela também ordenou que ele se submetesse a terapia de saúde mental e abuso de drogas. A mãe da Jerica disse que aquele dia era um fim, mas que eles ainda não tiveram um encerramento. Ela disse que a justiça foi feita, mas que não há um encerramento. Ela dizia às pessoas também que ela tinha empatia por ele, porque toda vez que eles iam às audiências, o filho dela e ela estiveram lá, e ele olhou em volta, o Arzel, nenhum membro da família dele estava lá.
e ela simplesmente achava que ele tinha feito algo horrível, mas que ao mesmo tempo ele era filho de alguém. E essa pessoa ainda tinha o filho ao lado e ela não. Era isso que ela não entendia. Também houve muitas perguntas sobre como a ligação para o 911 foi inicialmente tratada, e se alguma coisa poderia ou deveria ter sido feita de forma diferente. As pessoas questionaram também por que demorou tanto para a mídia tomar conhecimento do caso. E isso foi apenas porque a família da Jerica estava ligando para a delegacia e não esquecendo o alerta Amber que foi emitido uma semana depois. Quando a mídia contatou a polícia para perguntar sobre o caso, eles foram informados de que não se tratava de um caso crítico de pessoa desaparecida. A investigação interna concluiu que a operadora 911 havia perdido informações vitais ao registrar as ligações feitas pelo vizinho, o que resultou na falta de urgência para perseguir qualquer coisa. A operadora renunciou antes que a investigação fosse concluída, e ela conseguiu um emprego como promotora do Ministério Público no distrito do Condado de Milwaukee, antes de renunciar ao cargo. Michael Bronson, o chefe de polícia em exercício da área na época, demitiu os 2 policiais que foram ao apartamento naquela manhã por não terem conduzido uma investigação completa. No momento em que os policiais apelaram e recuperaram seus empregos, o painel de comissários então emitiu suspensões, de 30 dias para o policial mais experiente e de 15 dias para o menos experiente. Durante a audiência, um advogado disse que nesse caso esses policiais nunca saberão o que poderia ter sido capaz de realizar se tivessem recebido informação precisa. Um deles disse que, considerando a possibilidade de olhar para trás, para o dia em questão, ele se pergunta se as coisas poderiam ter sido tratadas de formas diferentes. Ele disse que na cabeça dele a resposta era sim. O outro acrescentou que ele ficava se perguntando e se, dentro da cabeça dele, muitas vezes, desde o incidente, se perguntando se ele poderia ter feito algo que pudesse ter mudado o resultado do que aconteceu. Isso é algo com o qual ele deve conviver. Ele disse que no último dia da Jerica, ela estava suportando dor de perder um filho, que ela disse ter tido uma vida tão dolorosa e curta. Não importa o quanto ela tentasse ajudá-lo, e apenas algumas horas depois disso, ela também estava lutando por sua vida, por Xenia e Kamaria, que nunca se saberá se viram o que aconteceu com a mãe delas e se sofreram um destino igualmente terrível. A família Banks deve viver com uma dor difícil de compreender. A irmã da Jerica disse que ela vive com tanta culpa que teve que lidar com isso todos os dias desde que levou ela para casa, e agora ela nunca mais a veria. Em uma comovente homenagem, a família Banks começou a trabalhar com o Centro de Paz da Família, Sojourner, em Milwaukee. Sojourner é uma organização sem fins lucrativos que fornece uma série de apoio a quase 8.000 pessoas. Todos os anos eles ajudam famílias afetadas pela violência doméstica a alcançarem a segurança, justiça e um futuro melhor. Eles fizeram planos para encomendar um vitral para ser instalado na sede. O vidro retratará a Jerica, Xenia e Kamaria caminhando para a luz do sol juntas. Olha, gente, esse caso me pegou muito, principalmente pela irresponsabilidade do pai. Ao ficar com o filho em casa, ver ele parar de respirar e seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Outra coisa foi a chamada para emergência mal atendida. Depois, os vizinhos ouvindo tudo o que estava acontecendo e ninguém enfiar um pé na porta. Mas sei lá, é tanto erro, sabe? É tanta coisa errada. A família toda morreu na mão da mesma pessoa. E eu ouvi ele falando. Ele foi muito psicopata, principalmente com a parte do eu fiz os filhos e eu os devolvo a Deus. É triste, viu? Esse foi o caso de hoje. Obrigada por verem o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário e compartilhar com quem vocês acreditam que podem gostar desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam, se cuidem, fiquem bem e beijos.